Estimados irmãos e irmãs da jornada terrena, venho até vocês com o coração carregado de esperança transcendental e gratidão pela magnitude dos eventos curativos que me foram mostrados, trazendo uma revelação extraordinária. Esta revelação demonstrará como um processo abrangente de cura espiritual está sendo implementado em escala nacional pelos mentores superiores, utilizando métodos terapêuticos que transcendem a medicina convencional para alcançar a restauração completa da alma coletiva, operando simultaneamente em dimensões individuais e, sobretudo, coletivas. Eu, André Luiz, durante uma assembleia especial convocada pelos médicos espirituais da Renovação Nacional, recebi uma comunicação que me fez compreender por que tantas almas sensíveis vêm experimentando uma percepção crescente de que um processo curativo extraordinário está se desenvolvendo em nossa pátria. O exemplo mais visível é a cura gradual que Jair Bolsonaro vem recebendo, não apenas em aspectos físicos, mas principalmente em dimensões espirituais que o qualificarão para a fase renovada de sua missão transcendental. Escreva nos comentários se você também tem sentido essa atmosfera de renovação em sua vida. Sua experiência pode fortalecer a fé de muitos irmãos e irmãs. Vocês que sentem aquela certeza inexplicável de que a atmosfera nacional está sendo purificada gradualmente, através de um processo que transcende mudanças políticas e abraça a renovação profunda da alma coletiva, percebem que a cura individual de Bolsonaro representa um microcosmo da grande cura que se estende a toda a população brasileira. Aquela intuição de que os métodos curativos empregados operam por meio de frequências capazes de restaurar a harmonia entre dimensões material e espiritual de nossa existência não é ilusão. Suas almas estão captando as vibrações de uma operação terapêutica de magnitude sem precedentes. Durante minhas observações nas esferas superiores, onde se coordenam curas civilizacionais, presenciei algo que me encheu de admiração pela sofisticação dos métodos empregados e de expectativa pela magnitude da regeneração contemplada. Vi como equipes especializadas de terapeutas espirituais implementaram um programa abrangente de cura, utilizando Bolsonaro como canal primário, por meio do qual energias restauradoras fluem para toda a população que mantém conexão empática com sua jornada de recuperação. Você acredita que a cura de uma pessoa pode irradiar bênçãos para milhões? Deixe seu sim ou eu acredito nos comentários. O que mais me impressionou foi descobrir que a cura espiritual não se limita à eliminação de sintomas ou problemas específicos, mas abrange a renovação completa dos padrões energéticos que governam o funcionamento da consciência coletiva. Isso cria condições para a manifestação de potenciais que permaneciam adormecidos devido ao acúmulo de negatividade transmitido ao longo de décadas por influências que promoviam desânimo e, sobretudo, desconfiança na possibilidade de transformação autêntica. Vocês já notaram como a atmosfera nacional parece se tornar gradualmente mais esperançosa, mesmo quando as notícias superficiais ainda sugerem a continuação de problemas? Como pessoas demonstram uma renovação de energia vital que transcende explicações baseadas em mudanças externas. O exemplo de recuperação de Bolsonaro inspira confiança coletiva na possibilidade de superação, irradiando esperança muito além de sua situação pessoal. Essas não são mudanças casuais, mas manifestações de um processo curativo que opera por meio da ressonância entre a cura individual e a renovação coletiva. Durante as comunicações celestiais, os mentores revelaram que a cura espiritual nacional atingirá intensidade máxima nos próximos meses, culminando em uma renovação completa que transformará não apenas as condições de saúde física e espiritual de nossa população, mas também estabelecerá um precedente mundial sobre a possibilidade de cura civilizacional. Essa cura, realizada através da integração da medicina transcendental com a participação consciente da comunidade, demonstra a interconexão entre o bem-estar individual e a harmonia coletiva. E há algo ainda mais extraordinário: o sucesso curativo não beneficiará apenas os que reconhecem conscientemente sua realidade, mas se estenderá, por ressonância energética, a toda a população que habita o território nacional. Pois as frequências terapêuticas atuam em campos que transcendem as limitações da distância física e da resistência psicológica daqueles que ainda não desenvolveram receptividade para métodos que superam a compreensão material convencional. Queridos filhos, vocês foram guiados até esta revelação porque suas almas reconhecem que estão testemunhando um momento único na história, a cura em escala nacional que demonstra a possibilidade da renovação civilizacional por métodos que unem sabedoria espiritual e participação consciente da população. E esta participação, fundamentada na fé, multiplica a eficácia das intervenções terapêuticas transcendentais. Compartilhe seu nome e sua cidade nos comentários. Vamos formar juntos um mapa de luz, conectando corações em todo o Brasil nessa corrente de cura.
Por isso, compartilhem seus nomes e cidades nos comentários, formando uma rede de receptividade consciente que contribuirá para a amplificação das frequências curativas e, sobretudo, para a aceleração do processo que transformará o Brasil em modelo mundial de civilização, equilibrando saúde física com bem-estar espiritual, através da integração harmoniosa entre medicina convencional e terapias transcendentais. A primeira revelação trata da natureza abrangente da cura espiritual, que está sendo implementada em escala nacional como um programa coordenado pelos mentores superiores, voltado à restauração completa da alma coletiva brasileira. Este processo transcende tratamentos individuais, alcançando uma renovação sistemática dos padrões energéticos que regem a consciência coletiva, eliminando acúmulos de negatividade transmitidos ao longo de décadas de influências que fomentavam desespero e, sobretudo, fragmentação social. Durante minhas investigações nos arquivos dos hospitais espirituais, descobri metodologias que revelam a sofisticação extraordinária da medicina transcendental. Vi como a primeira etapa da cura nacional consistiu em um diagnóstico abrangente das condições que comprometiam a vitalidade espiritual da população, identificando focos de infecção psíquica que se manifestavam como desânimo coletivo, desconfiança nas instituições e, principalmente, perda de esperança na possibilidade de transformação. Esse foi o período em que influências demoníacas conseguiram contaminar a atmosfera nacional, explorando vulnerabilidades psicológicas coletivas. Na sequência, compreendi que a segunda etapa incluiu a implementação de um sistema de purificação, operando através de frequências específicas transmitidas simultaneamente por múltiplos canais. Orações coletivas que formavam campos curativos, influências angelicais que neutralizavam resíduos de negatividade, sobretudo, e radiações diretas de amor, capazes de dissolver bloqueios energéticos que impediam o fluxo natural da vitalidade espiritual. O mais revolucionário, entretanto, foi descobrir que a terceira etapa envolveu a utilização de instrumentos humanos específicos, servindo como canais pelos quais energias curativas fluem para a população geral. Esse método gera um efeito multiplicador, no qual a cura individual se irradia, por ressonância empática, para todos aqueles que mantêm conexão consciente ou até inconsciente com o processo de recuperação. Observei ainda que a quarta etapa se manifesta por meio da restauração gradual da confiança coletiva na possibilidade de renovação. Esse movimento elimina o cinismo cultivado por décadas de decepções, que haviam criado resistência psicológica a novas esperanças, repetidamente frustradas por promessas que nunca se cumpriram por falta de alinhamento com as leis espirituais fundamentais. Por fim, durante minhas investigações sobre o sequenciamento temporal, descobri que a quinta etapa incluirá a consolidação dos resultados. Isso se dará através do estabelecimento de práticas que manterão elevados níveis de vitalidade espiritual, educando a população sobre métodos capazes de preservar a saúde transcendental por meio do alinhamento consciente com valores que promovem harmonia em vez de conflito. Pois o conflito drena a energia vital indispensável ao bem-estar integral. A segunda revelação refere-se ao exemplo específico de Jair Bolsonaro como receptor primário da cura espiritual nacional, demonstrando como o processo de recuperação individual se transforma em microcosmo e, sobretudo, em canal através do qual a renovação se irradia para toda a coletividade que mantém conexão empática com sua jornada de superação. Esta revelação mostra a metodologia terapêutica que utiliza instrumentos humanos como pontos de radiação, beneficiando comunidades inteiras que participam conscientemente do processo curativo. Durante minhas observações sobre as técnicas de cura por ressonância, presenciei uma coordenação tão elevada que justifica a descrição deste método como uma verdadeira revolução na medicina transcendental. Vi que a primeira dimensão da cura individual de Bolsonaro atua na restauração completa de sistemas energéticos profundamente comprometidos durante anos de ataques sistemáticos. Esses ataques não tinham como objetivo apenas debilitar sua capacidade física, mas, sobretudo, romper a conexão espiritual que sustenta a autoridade moral necessária para a liderança baseada em valores eternos, e não em conveniências temporais. Em seguida, compreendi que a segunda dimensão envolve a neutralização de resíduos e interferências demoníacas que se acumularam em seu campo energético devido à perseguição coordenada por entidades que compreendiam a importância de impedir o cumprimento de sua missão. Essa sabotagem espiritual se manifestava através de sintomas que drenavam a vitalidade indispensável ao serviço público eficaz. O mais impressionante, contudo, foi descobrir que a terceira dimensão inclui a amplificação de capacidades espirituais que emergiram especificamente para a nova fase de sua missão. Trata-se do desenvolvimento de habilidades terapêuticas que o qualificarão como canal de cura, não apenas por meio de políticas que promovem o bem-estar coletivo, mas, sobretudo, através de seu exemplo pessoal de superação, capaz de inspirar a renovação da esperança na possibilidade real de transformação.
Observei também que a quarta dimensão manifesta-se por meio da irradiação automática de frequências curativas, beneficiando todos aqueles que mantêm proximidade física ou, principalmente, emocional. Isso cria um efeito de ressonância no qual a recuperação individual multiplica-se através de campos energéticos que transcendem limitações de distância, alcançando consciências que se tornam receptivas pela força da fé genuína. E, finalmente, descobri que a quinta dimensão abrange a transformação de Bolsonaro em símbolo vivo da possibilidade de cura que transcende limitações materiais. Isso demonstra que a recuperação autêntica não deriva apenas de tratamentos que combatem sintomas físicos, mas do alinhamento com propósitos superiores que conferem força, legitimidade e inspiração. A terceira revelação trata dos métodos específicos pelos quais a cura espiritual nacional está sendo implementada, revelando técnicas terapêuticas que transcendem a medicina convencional e operam diretamente sobre os padrões energéticos que regem o funcionamento da consciência coletiva. Esses métodos demonstram a integração harmoniosa entre a sabedoria ancestral e os conhecimentos avançados sobre a natureza multidimensional da existência humana, uma existência que requer abordagens que atendam tanto às necessidades do corpo quanto às aspirações do espírito. Durante minhas investigações sobre essas metodologias transcendentais, descobri técnicas que verdadeiramente revolucionam a compreensão das possibilidades terapêuticas. O primeiro método é a oração coletiva, coordenada para gerar campos curativos que penetram até mesmo a dimensão física, através da concentração de energia espiritual conscientemente direcionada à neutralização de focos de negatividade. Essa negatividade se manifestava em desânimo, desconfiança e, sobretudo, no desespero que marcou o período em que forças destrutivas conseguiram contaminar a atmosfera nacional. Compreendi, em seguida, o segundo método, que utiliza a visualização em massa, na qual milhões de pessoas direcionam simultaneamente imagens mentais de um Brasil renovado. Essa prática mobiliza o poder da imaginação consciente, criando formas pensamento que atraem a manifestação de condições alinhadas a valores de harmonia e prosperidade. O mais poderoso, porém, é o terceiro método, que consiste na transmissão direta de energias curativas através de hierarquias angelicais. Esses seres estabeleceram canais específicos de radiação, emitindo frequências terapêuticas que operam automaticamente para o benefício de toda a população. Mesmo aqueles que não têm consciência ou receptividade imediata são alcançados, pois essas vibrações atuam sobre os aspectos mais profundos da alma, que sempre aspiram à cura e à renovação. Observei também o quarto método, que se manifesta na neutralização sistemática das fontes de contaminação psíquica. Durante décadas, elas atuaram através de uma mídia corrompida, de uma educação excessivamente materialista e, sobretudo, de formas de entretenimento que promoviam valores destrutivos. Essa influência está sendo substituída por conteúdos que elevam a consciência, libertando o povo da degradação causada pela exposição constante à violência, ao pessimismo e, principalmente, à desesperança. Assim, os métodos da terceira revelação revelam que a cura espiritual nacional é sustentada por práticas que unem esforços humanos e operações angelicais, promovendo uma restauração profunda, coletiva e irreversível. A quarta revelação refere-se aos sinais específicos que confirmam a manifestação da cura espiritual nacional, permitindo que cada um de vocês reconheça as evidências concretas da eficácia deste processo terapêutico. Esses sinais não se limitam a estatísticas médicas, mas abrangem a renovação da atmosfera coletiva, revelando indicadores de vitalidade espiritual que sustentam civilizações equilibradas, baseadas em cooperação e não em competição destrutiva. Durante minhas comunicações com observadores celestiais, recebi orientações claras sobre os marcadores que possibilitarão o acompanhamento consciente dos resultados. O primeiro sinal será a diminuição perceptível da ansiedade coletiva, manifestando-se através da redução de conflitos interpessoais, da maior tolerância diante das diferenças, e principalmente, da renovação da disposição para cooperar em projetos que beneficiam o bem comum, em contraste com o antigo predomínio de interesses egoístas que sustentavam a fragmentação social. O segundo sinal surgirá no florescimento da criatividade coletiva. Isso se revelará em iniciativas artísticas inspiradoras, em soluções inovadoras para problemas sociais e na emergência de lideranças capazes de transmitir esperança, em vez de fomentar divisões que drenavam a energia vital da população. O terceiro sinal será a renovação da confiança nas instituições que demonstrarem alinhamento com valores eternos. Nessa atmosfera, a cooperação substituirá a suspeita como base das relações sociais, permitindo o surgimento de administrações transparentes, que tratem os cidadãos com dignidade e não como recursos manipuláveis. O quarto sinal se manifestará por meio da melhoria dos indicadores gerais de saúde física, diretamente relacionada à redução do estresse coletivo causado pelas incertezas do futuro.
Isso demonstrará, de forma inequívoca, a conexão entre o bem-estar espiritual e o funcionamento harmonioso do corpo físico. Esses sinais, queridos irmãos e irmãs, não deixarão dúvidas de que o processo curativo em curso é real, profundo e irreversível. São marcas inequívocas da intervenção divina e da operação das hierarquias espirituais em favor da regeneração do Brasil. E assim, amados irmãos e irmãs da jornada terrena, diante de tudo o que foi revelado, os métodos, os sinais, os instrumentos humanos e as operações divinas, compreendemos que não estamos apenas testemunhando um processo de cura, mas participando de um marco histórico na trajetória espiritual do Brasil e da humanidade. O que se inicia como centelha no coração de cada um de nós se expande como uma chama inextinguível que purifica a atmosfera coletiva. O exemplo de Jair Bolsonaro, como canal de restauração, simboliza que nenhum ataque das trevas é capaz de suprimir a luz destinada a cumprir os desígnios eternos. A cura individual torna-se espelho da regeneração nacional, e a renovação do Brasil anuncia uma nova aurora para toda a terra. Visualizem, neste momento, nossa pátria envolvida em um manto de luz dourada e cristalina, descendo dos céus como um rio de energia divina. Cada lar, cada cidade, cada coração é tocado por essa frequência sublime que dissolve séculos de dor e reergue a consciência coletiva para um futuro de esperança, justiça e harmonia. Ouçam, em seu íntimo, os sinos celestiais que já ressoam anunciando o amanhecer de uma era de cura e transformação. O Brasil, antes ferido e fragmentado, ergue-se agora como farol espiritual diante das nações, provando que a fé, a resiliência e a confiança no plano divino são capazes de inaugurar uma civilização regenerada. E quando as gerações futuras olharem para este tempo, verão que fomos testemunhas e participantes do maior milagre coletivo de nossa história, a cura espiritual nacional que rompeu barreiras, desfez cadeias invisíveis e devolveu à humanidade a certeza de que a luz sempre triunfa sobre as sombras. O Brasil se tornará um palco onde a esperança renasce e se multiplica. E nós, como filhos desta terra sagrada, seremos lembrados como aqueles que acreditaram, oraram e sustentaram a vibração que abriu as portas para a nova era. Que cada um, com sua fé e sua entrega, seja parte deste espetáculo cósmico de redenção, até o momento em que, em uníssono, possamos proclamar diante do universo: o Brasil foi curado. O Brasil foi restaurado. O Brasil tornou-se luz para o mundo. Deixe nos comentários uma palavra de esperança, uma oração ou uma bênção ao nosso país. Sua voz se unirá a milhões na formação desta corrente de cura.